Está começando agora o episódio número 4 do MM Podcast. Hoje, como vocês podem ver, estou aqui sozinho, mas porque tinha a urgência de me falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é esse tarifaço, né, do Donald Trump em cima de todos os países do mundo, né? Então, devido à urgência do assunto, ao teste, como vocês podem estar vendo aqui, do mais novo estúdio, né, eu vim fazer esse episódio mesmo assim, sozinho para vocês, para podermos discutirmos e falarmos um pouco sobre os impactos, o que está acontecendo, para que vocês possam entender sobre tudo isso de forma clara. Se você está assistindo esse podcast no YouTube, eu vou pedir para você se inscrever e deixar o seu like, porque assim você me apoia a continuar trazendo conteúdos desse tipo para vocês. Como vocês podem ver, ó, aqui, caso você esteja vendo no YouTube, já temos uma espuma, né? Então estamos montando aqui o estúdio para podermos trazer cada vez mais convidados dos mais altos níveis. Além disso, se você está me ouvindo no Spotify, a gente está continuando, através dessa estúdio, conseguir trazer uma qualidade melhor do som para vocês, né? Então, é capaz que alguns sons que vocês não ouviam, vocês vão ouvir melhor. E vim trazer tudo isso para vocês. E a cada episódio, a intenção é continuar melhorando. Então, vamos lá para o que interessa nesse vídeo, não, né? Neste episódio do MM Podcast. Primeiramente, vocês devem ter visto durante toda essa semana muitas notícias sobre essa questão das tarifas de importação do presidente Donald Trump. Então vamos lá. No dia 2 de abril, o presidente Donald Trump, no que ele chamou, né, de Liberation Day, ele impôs tarifas de importação para todo mundo. Só que para cada país, ele estabeleceu uma tarifa diferente. Aqui para o Brasil, a gente ficou com a tarifa mínima de 10%. E isso é importante de lembrar, ele estabeleceu uma tarifa mínima de pelo menos 10% para todos os países. Então, foi realmente uma mudança no paradigma das negociações do comércio internacional dos Estados Unidos. Mas antes de destrincharmos os impactos dessas tarifas de importação para todo o mundo, vamos primeiro explicar aqui, ou melhor, eu vou explicar aqui para vocês, de forma simples, o que são as tarifas de importação. Então, basicamente, tarifa é um imposto que o governo impõe sobre algum tipo de produto ou algum tipo de negociação, no caso de importação para produtos estrangeiros, né? Então, o que significa isso, Miguel? Então, vamos pensar, por exemplo, no contexto do Brasil. Estados Unidos está impondo tarifa de importação de 10% para todos os produtos brasileiros. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que a gente exporta muito ferro, por exemplo. Ou, vamos, sei lá, pensar algo mais fácil, milho. Então, a gente exporta muito milho para os Estados Unidos. Quando o Trump coloca uma tarifa de importação, o milho fica mais caro para o americano trazer do Brasil para lá. Porque imagina que eles pagassem, sei lá, $100 na tonelada do milho. Com essa tarifa de importação de 10%, agora eles têm que pagar $110 por tonelada de milho. Então já ficam os custos mais caros para o país que está adquirindo, né? Que no caso é o próprio Estados Unidos. Né? Mas por que ele faz isso? Então vamos lá. As tarifas de importação, desde que o comércio começou a ficar cada vez mais globalizado, é uma medida que comumente os países fazem visando proteger a indústria nacional. Então vamos pensar de novo aqui no exemplo do Brasil. A gente foi colonizado, né, pelos portugueses, e com isso aqui, nos primeiros anos do Brasil, a gente tinha apenas atividades como extração de ouro, agricultura, a gente não tinha indústria, demorou muito para o Brasil se industrializar. Então pensa assim, como que o Brasil vai competir, por exemplo, com a Inglaterra, que foi o país onde teve a Revolução Industrial, onde eles começaram a se industrializar primeiro? É muito difícil, justamente por quê? Porque a indústria já está mais estabilizada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que as indústrias funcionam muito no sistema de escala, quantidade, você precisa primeiro ter uma escala para conseguir diminuir seus custos, né? E uma empresa mais estabilizada, já consolidada, consegue fazer isso, consegue ter margens melhores, consegue entregar um produto de melhor qualidade, entregar em maior escala para diversos países, enquanto uma indústria está começando, não. Então, muitas vezes os países fazem isso em setores estratégicos para conseguir proteger a indústria nacional e desenvolver a indústria nacional. Óbvio que normalmente as tarifas de importação não vêm sozinhas, senão elas surgem em pouco efeito, um efeito de curto prazo, né? Então, normalmente, quando você quer fazer uma medida desse tipo, você coloca, às vezes, uma tarifa de importação para proteger a indústria nacional, você coloca um subsídio, você dá apoio para que essa indústria se desenvolva, e não sai taxando todo mundo por aí, né? Mas, então, para ficar claro para vocês, tarifas de importação são isso, justamente uma taxa, podemos dizer assim, colocada para cada produto vindo de fora. Só que, né, vamos destrinchar aqui todos os impactos que uma medida pode parecer simples, né? Só, colocou tarifa de importação, mas como afeta o mundo inteiro, e não apenas os Estados Unidos, os países que foram mais afetados, por exemplo, com maiores taxas, não afeta somente esses países, mas afeta sim o mundo inteiro, porque há uma mudança no paradigma e de leis e regulamentos que vem regindo o comércio internacional durante todos os últimos anos.
Qual que é uma questão importante aqui, né? O Liberation Day, colocado pelo Donald Trump, vai até contra o comércio internacional instituído, de certa forma, pelos americanos durante as últimas décadas, né? Porque a gente sabe que sempre se associa o liberalismo econômico aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sempre foi a favor de maior liberalismo de comércio, né? Maior integração do comércio internacional, com menos tarifas, cada vez mais integrado nessa... não diria só as exportações, né? Exportações, importações, todo o comércio em si. Só que, qual que é a grande questão aqui, e isso é muito importante, vocês vão notar isso durante esse episódio, que é a questão do Trump indo contra qualquer acordo. Então, atualmente temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que estabelece, né, regulamentos, padrões, algumas exigências no comércio internacional. E isso é importante, né, para que, de alguma forma, você haja uma lei comum entre países. Porque a gente sabe que cada país tem suas regulamentações específicas, no entanto, você precisa de alguma forma ter alguma regulamentação que possa abranger todos os países e integrar. Porque senão podemos ver algumas práticas que, inclusive, são muito prejudiciais para o país. Então, lembra que eu estava falando do protecionismo econômico, tarifas de importação? Há algo chamado dumping, que é basicamente quando uma empresa abaixa seus custos de propósito para que derrube e tire outra empresa do mercado. Então, vamos pensar assim. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, dificuldade em produzir tecnologias de maior valor agregado, né? Então, vou dar um exemplo aqui, não é o caso, mas temos um iPhone da Apple, a Apple americana, e um celular da Positivo. A Apple, por exemplo, poderia rebaixar os preços dos iPhones aqui no Brasil, porque ela tem uma escala, uma margem maior. Então, ela conseguiria sustentar esse prejuízo por um tempo, enquanto a Positivo não, devido a ser uma empresa de menor porte. Com isso, ninguém compraria Positivo, porque estaria mais caro e um produto de qualidade, de certa forma, pior, né, estaria mais caro, e Positivo sem as vendas acabaria quebrando. Então, dumping é uma medida que acaba fazendo isso com uma empresa e por isso que ela é proibida, né? Outro exemplo aqui que eu acho que seria interessante, até para já juntar essa questão dos Estados Unidos, a gente vai falar muito sobre a China aqui também, é a questão, por exemplo, da BID, né? Então, se você é brasileiro, tenho certeza que cada vez mais você está vendo casos da BID aqui no Brasil, né? Eles têm se tornado muito comuns devido à sua eficiência, um valor, de certa forma, menor, né? No entanto, imagina assim, pode ser uma preocupação do Trump, inclusive. Se a BID chegasse inundando o mercado americano, ele poderia acabar quebrando a Tesla, né, que é outra empresa que faz carros elétricos, né? Então, e a BID, como a gente sabe que lá na China tem todas as questões de estatais, ela poderia sustentar um prejuízo por um grande período de tempo, né? Com o objetivo, por exemplo, quebrar uma empresa americana. Isso poderia acontecer. Então, muitas vezes é por isso que também temos em tarifas de importação, tá? Só que, como eu falei, temos a OMC para regir, regular e, de certa forma, ser um órgão ali durante essas relações comerciais, né? Um mediador. Só que com o Trump, qual a melhor palavra para dizer, impondo, né, essas tarifas para os países, acaba que ele vai contra qualquer regulamentação, sem qualquer diálogo, porque a gente não viu o Trump conversando com cada país falando, olha, eu acho que você está cobrando muito imposto em cima de mim, está prejudicando minhas indústrias, vamos conversar, vamos negociar. Não, ele chegou falando, essa tarifa para tal país, essa tarifa para tal país, isso vai contra propriamente o sistema deles lá, né? Não que ele esteja cometendo um crime, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Só que lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, eles têm muito respeito e eles levam muito a sério a questão das instituições. Então isso é algo, digamos, quase sagrado para eles lá. Então eles respeitam muito o FED, o Senado, todas essas instituições que regem ali o governo e o Estado americano. Eles levam isso muito a sério. Com o Trump fazendo todas essas medidas, ele acaba passando por cima de muito dessas instituições. Inclusive, ele colocou gente muito boa lá em alguns setores para ir contra, às vezes, as próprias indicações dessas pessoas. Isso acaba gerando muita incerteza no mercado. E aqui é outra palavra que eu quero que vocês gravem. Incerteza. Mas voltando a essa situação do comércio internacional, com ele colocando todas essas medidas sem conversar com ninguém, acaba gerando muito desentendimento, né? E é importante lembrar que o Trump, ele fez sua fortuna no mercado imobiliário. A gente sabe que no mercado imobiliário vem preciso negociações muito rígidas, né? São margens muito apertadas. Então ele veio desse mercado, a gente consegue perceber isso durante as medidas políticas dele, né? Só que o que é importante dizer para você perceber, durante essa última semana também, porque aqui é uma loucura, o que eu estou falando aqui hoje
pode ser que quando você estiver ouvindo esse podcast já não esteja mais atualizado, porque a cada dia muda alguma coisa. Então, no começo da semana, a gente teve, sim, essa imposição de tarifas para todos os países, isso veio mudando, mas calma que a gente vai chegar lá. Só que, qual que parece que o Trump faz? Isso você vai perceber se for ver a maioria das políticas dele, isso que ele faz. Ele coloca algo absurdo para forçar a pessoa a negociar, porque aí sim a pessoa vai negociar num termo menor, que a pessoa vai sentir que ganhou, só que na verdade era o ponto que ele queria desde o começo. Então, só para ilustrar para vocês, pense na negociação de uma casa. Digamos que o valor justo para ser vendida a casa seja 750 mil. A pessoa está anunciando por 1 milhão. Ou melhor, digamos que ele está vendendo a casa dele. O valor justo é 750 mil. A pessoa tem, sei lá, 500 mil para pagar. Aí ele vai colocar para vender lá por 1 milhão. Ele sabe que aquilo não é valor justo, mas para forçar a pessoa a negociar. Aí a pessoa negociar, ele vai dar um valor mais baixo, só que com isso era o valor que ele queria desde o começo, que era 750 mil. Ele aplica esse método justamente no comércio internacional, durante suas políticas, enfim, todos os seus projetos, ele costuma agir dessa forma. Então é importante que vocês levem aqui desse podcast, inclusive, uma coisa que eu considero que é muito importante falar para vocês. Neste período, tomem cuidado com os extremos, tanto quanto o pessimismo extremo, quanto o otimismo extremo. Atualmente a gente vê um pessimismo extremo, né? Mas tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, é que nada é tão bom quanto parece, também não é tão ruim quanto parece, né? Então é importante que vocês não se assustem, não façam às vezes alguma coisa que vocês possam se arrepender profundamente depois, tá? Mas relaxem, a gente ainda vai falar sobre mercados e tudo mais. Além disso, é importante considerar que essa medida não teve só aspectos econômicos envolvidos, né? Também é uma medida política. Então eu trouxe aqui para vocês um discurso, né, do Donald Trump, enquanto ele falava no discurso oficial, frente a uma plateia de operários, representantes industriais, ele declarou que hoje os Estados Unidos dizem basta, chega de sermos explorados, é o dia da libertação da nossa economia, o nosso Liberation Day, entendeu? Porque ele falou essa frase, né? E é importante dizer que o nome Liberation Day não foi escolhido por acaso, ele carrega um peso ideológico e é uma tentativa de reescrever a narrativa da globalização, transformando os Estados Unidos de promotores do livre comércio em uma nação que se liberta entre aspas, né, de uma suposta armadilha global. Porque para o Trump e seus apoiadores, a globalização não trouxe prosperidade para todos, mas sim desindustrialização, dependência de insumos estrangeiros e aumento do desemprego em regiões industriais dos Estados Unidos, né? A gente sabe que a maior força do Trump está ali nos estados que formam o apelidado de Rust Belt, né? Então temos ali o Wisconsin, Texas, esses estados são grandes apoiadores do Trump, né? Então, obviamente, ele vai querer fortalecer com medidas a base política dele. A gente sabe que o Trump não pode se reeleger nas próximas eleições, então, em tese, ele tem um benefício, que é o que eu gostaria que algum presidente aqui no Brasil tivesse, que é não se importar, em tese, com se reeleger e poder fazer uma medidas melhores. A gente sabe que os presidentes, muitas vezes, não conseguem fazer as medidas que necessitam, porque muitas medidas que seriam necessárias vão ser impopulares, não tem jeito. E não digo que eles são bonzinhos, mas como eles estão sempre em busca de poder, a maioria deles, pelo menos, eles acabam fazendo medidas que vão ser mais populares, né, para conseguir se reeleger, estar no poder, ao invés de medidas que talvez seriam necessárias para a economia. O Trump, em tese, teria essa oportunidade. Mas a gente sabe que, um cara que já tem mais de 70 anos, ainda está se envolvendo em política, já bilionário, obviamente que algo que move ali ele é a questão do poder, da influência, da imagem, né? Então, não vai se importar tanto assim com tudo isso, porque ele vai querer continuar, obviamente, mantendo ali um status, né? Isso é importante dizer. Então, por isso que essa medida não só é econômica, como é política também. Por quê? Porque esses estados que eu falei, temos ali a região de Pittsburgh, foram muito impactadas com esse novo comércio global, porque ali eram regiões muito industriais que acabaram perdendo competitividade frente a outras empresas do mundo, de outros países, né, o mercado exterior. Então, obviamente, com essas medidas, esses setores vão apoiar ele e por isso que também é uma medida política do Donald Trump. Agora, se algum economista estiver vendo isso, talvez eu esteja falando bobagem aqui, algum historiador, enfim, me corrijam, tá? Mas, ao meu ver, temos surgindo, de certa forma, uma nova Guerra Fria. Não uma Guerra Fria igual aconteceu entre Estados Unidos e Rússia, mas entre Estados Unidos e China, não uma guerra, por exemplo, militar, tá? Isso é importante dizer. Mas uma guerra, uma disputa cada vez maior, econômica e tecnológica. Então, a gente tem a China agora como a segunda maior potência econômica global, lembrando que a China até pouco tempo atrás não ocupava nem o top 10, então um país que vem crescendo muito e ameaça agora a soberania dos Estados Unidos, né? Então, obviamente, os americanos estão preocupados com essa soberania.
e a China vem fazendo muitas medidas que vêm aumentando, né, seu desenvolvimento econômico, desenvolvimento bélico, né, enquanto os Estados Unidos não estão conseguindo acompanhar. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, um mercado interno muito mais caro em termos de mercado de trabalho, produtos, porque o que eu gostaria de explicar aqui para vocês, tá? Essa questão que eu falei, por exemplo, da industrialização, Pittsburgh, outros países não, perdão, pessoal. É difícil fazer isso aqui sozinho, no entanto, eu tô tentando, e tá muito legal, é tanto conteúdo que a gente acaba se enrolando, né? Mas qual que é a questão da industrialização dos Estados Unidos que eles vêm perdendo? Porque a gente sabe que a indústria é um setor que fornece muitos bons empregos, tá? Empregos com bom valor de salários, bônus, enfim. Então a indústria realmente é um setor que fornece bons empregos. E os Estados Unidos vêm perdendo isso. Mas por quê? Porque a mão de obra lá é mais cara. Então a gente sabe, a gente está acostumado a ver lá o Made in China. Por quê? Porque por muitos anos a mão de obra na China era muito mais barata. Hoje em dia já não é mais tão assim, tá? Inclusive o salário mínimo lá já é maior que aqui do Brasil, por exemplo, mesmo sendo um país com mais de 1 bilhão de pessoas. Então, porque ela vem se desenvolvendo muito economicamente. E então, qual que é a frustração dos americanos? Porque pelas primeiras vezes na história eles estão vendo uma inflação cada vez mais alta, estão vendo juros altos, então agora eles estão num patamar de juros de 4,5%, sonho aqui para o Brasil, né? Mas que é considerado elevado lá para os Estados Unidos. A gente sabe que eles têm um mercado, a população em si lá é muito endividada, no sentido que eles estão muito acostumados à questão de pegar crédito, por exemplo, né, pegar empréstimos, financiamentos. Então, juros altos acabam impactando muito a população lá e o percebimento deles de empobrecimento populacional, né? Então, com a questão da indústria, já que a gente está falando das tarifas de importação, que a ideia do Trump é fortalecer a indústria nacional. Só que é importante dizer que ele colocando uma tarifa, não é porque ele colocou uma tarifa de 10% que agora, a Apple vai trazer a indústria dela para os Estados Unidos. Não, porque não compensa. Você tem anos e anos para conseguir construir uma planta nova, montar um jeito de tudo isso ser viável. Então não é com uma medida assim que tudo isso vai mudar. Uma questão que, agora para juntar a parte política com a parte econômica, que como os americanos estão com esse sentimento, né, de um pouco de empobrecimento, né, sensação de não ter mais tantos empregos, tudo mais caro, de certa forma, qual que é a ideia do Trump? E isso, se você já viu sua aula de história, você vai ver que muitas pessoas políticas fizeram isso na história, que é justamente procurar um inimigo em comum para tentar unir a nação, né, e colocar isso como pauta, porque assim você mascara a visão para outros aspectos da sociedade e volta tudo para o inimigo comum, que agora, para eles, é a China, né? Então é como se, digamos, não diria pobreza, tá? Porque a gente está falando dos Estados Unidos. É importante vocês considerarem que isso é relativo, tá? Mas que a sensação deles lá agora é justamente de que agora eles têm menos poder de compra, eles não se sentem mais tão felizes com tanto dinheiro, com tanto consumo quanto antes. Então, qual que é a culpa disso? Segundo o Trump, é a China. É os outros países que colocam muitas tarifas para a produção americana. E com isso eles têm que taxar de volta, porque assim tudo vai voltar. Percebe como agora está juntando na sua cabeça aí o quebra-cabeça? Né? Só que a gente tem toda uma cadeia global de comércio que foi se estruturando para ser realmente globalizada. Então temos atualmente dentro de, por exemplo, um computador, você pode ter as telas da Coreia do Sul, o chip do Japão, sei lá, o teclado da Europa, só para fins de exemplo, e você vai montar tudo isso no México, e aí sim vai para os Estados Unidos, por exemplo. Então, por que acontece tudo isso? Porque é um jeito que o comércio estruturou para aproveitar os países que são melhores nas coisas que são bons, né, para produzir isso, ter menos custos, e justamente diminuir os custos, melhorar a eficiência. Tudo isso vem acontecendo nos últimos anos para justamente termos uma melhor eficiência econômica. Só que qual é a grande questão das tarifas de importação? Elas quebram essa eficiência econômica, justamente porque o mercado tem que começar a se reestruturar. Então, se a gente pega, por exemplo, pelo menos a última vez que eu vi, os Estados Unidos está agora com 145% de tarifa de importação para produtos chineses, sendo que a partir de 100% já nem faz muita diferença, né? Mas, 145%. Então, basicamente, o americano não vai comprar nada que vem da China. Só que a gente sabe, como que você não vai comprar nada que vem da China? Então, se você for comprar, você vai comprar com 145% de valor a mais. Imagina, você vai comprar seu celular, que já é caro, você tem que pagar o dobro, ou melhor, 2,5 vezes o valor dele só por conta de tarifas de importação.
Já imaginou? É algo muito louco para for parar a pensar, né? Então, isso é um dos grandes impactos que essa tarifa de importação tem sobre os países. E isso não é novo. Se você me acompanha lá no canal MM Negócios, você já viu muitas vezes, principalmente nos vídeos Partiu 25K, eu falando sobre toda essa questão das tarifas de importação do Donald Trump. Não foi segredo para ninguém. Então, por isso que eu falei que quando a gente for falar ainda do mercado financeiro, me assustei um pouco com tudo que aconteceu, porque não era uma novidade para ninguém. Trump, durante toda essa campanha, falou que faria isso. Eu comentei muito lá, voltando agora a falar sobre MM Negócio, eu falei muito lá que o Trump queria tarifar, e os impactos que isso poderia gerar para a inflação dos Estados Unidos. Ou melhor, os impactos poderiam ser muito elevados. E por isso que a gente deveria ter cuidado, talvez seria bom pegar títulos atrelados a juros nos Estados Unidos, inflação, enfim. A gente já vai falar sobre investimentos, tá? Mas primeiro preciso que você entenda todos os impactos e tudo isso que está acontecendo. E, além disso, quando os Estados Unidos anunciou no começo da semana essas tarifas, ela anunciou uma tarifa diferente para cada país, tá? Aí os países começaram a retaliar. Então, obviamente, a China é quem retaliou mais veementemente, a Europa ameaçou retaliar, outros países também, né, ameaçaram retaliar. Só que o Trump viu que essa medida não estava dando tão certo. Muito dos consumidores americanos, empresários americanos estavam reclamando, obviamente, porque não é uma medida tão benéfica para esses empresários, para a economia de forma geral. Tá? Uma guerra comercial, você vai ver em todos os jornais aí, uma guerra comercial é uma guerra que não tem vencedor, porque no final ninguém sai ganhando de uma guerra comercial, porque você trava todo o comércio. A gente sabe que uma das piores sensações é estar dentro de uma recessão econômica. Imagina um país produzindo cada vez menos, gerando cada vez menos valor, menos renda. Isso é muito prejudicial e impacta toda a população. Então, uma guerra comercial não tem vencedores. Isso é muito importante de ser dito. Além disso, eu gostaria que vocês entendessem que, por mais que eu tenha dado uns exemplos aqui um pouco mais simples, os impactos disso não se restringem somente ao produto final. Então, essa tarifa de importação, digamos, sendo sobre todos os produtos, por exemplo, pense em qualquer produto que você pensar. Você, além disso, tem a matéria-prima. Pense que cada matéria-prima vai estar sujeita a uma tarifa de importação. A partir disso, o produto final já vai ficar muito mais caro. Para a empresa em si, só para ela produzir, vai ficar muito mais caro. Talvez não seja viável, talvez ela pare de produzir. Então, imagina, além de você estar produzindo, gerando uma renda menor, porque você, por exemplo, entrou numa recessão econômica, você tem cada vez menos produtos para serem consumidos porque não se tornou mais vantajoso produzi-los, né? Então, a gente sabe que o capitalista sempre vai maximizar o lucro, ou pelo menos procurar maximizar o lucro. Então, se você não vai ter lucro, vai ter um lucro às vezes muito baixo, não compensa para você manter aquela produção, manter aquela operação. Então, pode acabar tendo um efeito adverso ao que o Trump gostaria. Seriam as empresas voltando a produzir nos Estados Unidos. Mas, como eu falei, é muito difícil disso acontecer. Por quê? Porque você já tem um sistema de comércio globalizado que busca a melhor eficiência econômica, né? Então, a gente sabe que agora, qual que é o risco? Justamente econômico. Por quê? Porque com o Trump, por exemplo, fazendo essas medidas, passando por cima de todas as regulamentações e acordos, ele gera instabilidade e incerteza, tanto econômica quanto jurídica, né? Então, se você é um país ali que está acostumado a negociar com os Estados Unidos, talvez você procure estabelecer novos acordos com países mais próximos, por exemplo. Então, a gente tem o Friend Shore, que é justamente países buscando manter aproximações de produção com países aliados, né, para se precaver. Isso é importante também. Essa nova dinâmica, talvez muitos países aceitem ter custos maiores de produção, mas com maior segurança que terão como produzir certas coisas. Eu diria que, assim, é uma medida ineficiente, obviamente, mas a gente sabe que para um governo, ele não busca o lucro, né, ele busca outras coisas e não está errado, né. Só que, o que eu acho, alguns setores pode sim fazer sentido, né, igual a gente estava falando de medidas protecionistas. Então, por exemplo, de novo, pensando aqui no Brasil, para mim, algo que faz muito sentido para todos os países é fortalecer, por exemplo, uma indústria de saúde, porque em algum momento, e não necessariamente uma pandemia, igual a gente viu em 2020, mas em algum momento você vai ter que ter alguma coisa em relação à saúde, porque sempre vai acontecer, às vezes, alguma nova doença, algum surto, alguma coisa assim, porque a gente sabe que isso pode acontecer e sempre acontece porque a natureza vai evoluindo. Então, é importante, sim, algumas indústrias de base você ter algo nacional, né? Só que para alguns outros setores não faz sentido e é inviável economicamente.
Só que essa medida gera muita incerteza em relação a isso. Então, o que os países vão fazer? Ainda é um mistério, né? Não vou me lembrar agora se foi na quarta-feira, tá? É importante dizer que eu estou gravando isso num sábado, durante essa última semana. Então, acho que foi na quarta-feira, Trump anunciou a pausa de 90 dias das tarifas, né? E, por enquanto, em 10%, quando voltar para todos os países, tirando a China, né? Então, isso fez o quê? Durante uma terça-feira em que a gente viu o mercado, S&P 500, cair muito, presenciar praticamente sua maior queda desde 2008, né? A gente teve uma grande queda em 2008, 2020, né, quando anunciou a Covid, e a gente viu uma das maiores quedas da história da Bolsa Americana. Só que, com essa notícia de voltarem a pausa das tarifas, muitos setores se recuperaram e tiveram praticamente sua maior máxima, né, para um dia na história também, né, pelo menos nos últimos anos. Pra vocês perceberem o impacto das tarifas, né, só que é o que eu disse, que eu acho importante dizer, que há um grande exagero no mercado, tá? Porque o que mudou de um dia para o outro? Obviamente, mudou as tarifas, mudaram as preocupações, pode mudar muitas coisas. Só que é o que eu falei, o que é mais importante para vocês entenderem por que dessa preocupação também, né? Não vou só criticar todo mundo que ficou desesperado. É o que eu falei, a questão da incerteza. Entendam isso, se você não entender nada desse episódio, entenda pelo menos a questão da incerteza e quanto isso impacta na economia. Por quê? Quando você é uma incerteza econômica, digamos na sua casa, você está com receio de perder seu emprego, o que você vai fazer? Você vai guardar mais dinheiro. Obviamente, você está preocupado, você não sabe se você vai ter emprego. Se você, por exemplo, não tem uma casa, obviamente você vai guardar dinheiro, porque você vai ter que pagar o aluguel no outro mês, senão você não vai ter onde morar. Então é isso que a incerteza faz com a pessoa, faz com que a pessoa fique mais cautelosa, mais precavida. Isso para o mercado de forma geral já é prejudicial, né? Porque se a gente tem todo mundo enclausurando moeda, guardando dinheiro, ao invés de, por exemplo, estar consumindo, se você reduz a liquidez do mercado, né? E faz com que haja menos consumo, haja menos renda por parte das empresas, né? Então a incerteza, por si só, olhando pelas famílias, já tem esse impacto. Agora, olhando pelo lado da empresa, se você tem uma incerteza, você não sabe se você vai ter tarifa de importação ou não, justamente porque tem um presidente que está colocando e tirando tarifa, que você não sabe se amanhã as tarifas já vão estar igual hoje, né? Ou que a sua certeza para fazer alguma movimentação. Então você não sabe se você investe, se você aloca capital, se você aplica, o que você faz, se você abre uma empresa, uma indústria na China, no Vietnã, na África, na América do Sul, na Europa. Você não sabe o que você faz, você não sabe se abre essa planta nos Estados Unidos, porque se, por exemplo, você vai com todas essas medidas e fala, não, beleza, o governo vai me incentivar, eu vou colocar uma planta agora aqui nos Estados Unidos. Aí chega daqui 3 anos, próximo governo, e muda tudo de novo, você teve um gasto gigante e agora você perdeu investimento, sendo que você poderia ter aplicado, ter investido de uma forma melhor. Percebe o impacto da incerteza? Então, com a incerteza, o que acontece? Tudo fica travado. Então, as grandes empresas agora estão na dúvida. Pô, porque se elas colocaram, por exemplo, se a gente pega as notícias de segunda, terça-feira, elas falariam, pô, talvez seja mais vantajoso eu construir uma fábrica aqui nos Estados Unidos para produzir e vender aqui, né? Aí chega na quarta, ele pausa as tarifas. Aí você fala, pô, é melhor manter do jeito que tá, mesmo que paga ali mais 10% e vamos seguir o jogo. Aí chega no outro dia, ele aumenta mais ainda sobre a China. É muita incerteza, e como eu expliquei, a incerteza gera isso. A incerteza gera dúvida, você não sabe o que você faz, então quando você não sabe o que você faz, você vai fazer o quê? Você vai se precaver, você vai guardar ali o dinheiro, não vai haver muita movimentação. Isso, obviamente, é prejudicial para o mercado de forma geral. Então, só para seguir na linha cronológica do tempo, o que é importante dizer? Que, atualmente, as tarifas estão pausadas, né, só estão valendo contra a China, só que foram escalonando cada vez mais. Então, desde o começo do ano, Trump já tinha anunciado 20% sobre a China, aí ele anunciou que subiu para 84, acho que foi esse o valor, aí subiu para 100, 125, agora está em 145, né, porque foi para 125, aí ele anunciou, né, que eram cumulativas desde aquela do começo do ano, então subiu para 145%, né, as tarifas de importação para produtos vindo da China. E a China retaliou, primeiro com 25, 50, 84, e agora está em 125% as tarifas da China. Então percebe que com essas tarifas, tanto dos Estados Unidos sobre a China e da China sobre os Estados Unidos, não há comércio entre os países. Pode até haver, mas é muito complicado. Você vai pagar muito mais caro, né? A gente sabe os impactos que isso vai gerar para as duas economias,
Por isso que eu falei, não vai ter vencedor. Então imagina os chineses sem comprar produtos dos Estados Unidos e os estadunidenses sem comprar produtos chineses. Obviamente vai haver uma perda significativa de geração de valor de renda para os dois países, né? Só que eles estão travando uma guerra e um embate, como eu falei. E nenhum dos dois falaram que vão ceder. Obviamente, em algum momento eles vão sentar para conversar. Pelo menos o Trump falou que quer conversar com o Xi Jinping. O Xi Jinping ainda só falou uma vez durante todo esse processo e falou que eles não vão, né, abrir mão, não vão ceder. Mas obviamente que ele considera que essas medidas não são boas, que a China vai continuar pensando no seu crescimento, na sua produção, enfim. E qual que é a grande questão aqui, por exemplo, para o Trump? Por que que ele colocou todas essas medidas sobre todos os países? Porque a maioria dos países taxavam a importação dos Estados Unidos em um valor maior do que os Estados Unidos taxavam a importação desses países. E o que acontecia com isso? Acontecia um superávit comercial dos outros países em relação aos Estados Unidos. Os termos pareceram difíceis? Calma que eu vou explicar para você. A gente tem uma balança comercial entre os países. Então você tem lá exportação, importação de cada país, né? Então pense que assim, com essas tarifas de importação, como os outros países estavam cobrando mais em tarifas de importação em cima dos Estados Unidos, concorda que, por exemplo, o Brasil é um dos países que, inclusive, cobrava mais tarifas de importação sobre produtos dos Estados Unidos do que o contrário, né? Se não me engano, era 17%. Então, imagina que você tem uma tarifa de importação, você é do Brasil, você quer importar algo dos Estados Unidos, tem uma tarifa de 17%. Isso torna mais vantajoso, às vezes, você comprar algo nacional ou algo de outro país. Enquanto com os Estados Unidos, colocando uma tarifa de importação menor sobre o Brasil, se não me engano, era de 2%, para o americano é muito vantajoso comprar algo do Brasil. Só que com isso, o Brasil exporta mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exporta para o Brasil, nesse cenário, tá? Que eu tô trazendo, não necessariamente refletem os dados atuais, tá? É só para exemplificar a conversa. Então, se isso acontece, e agora pensa que isso acontecia com a maioria dos países, era prejudicial para os Estados Unidos, porque eles prejudicavam a venda deles, eles poderiam estar vendendo mais se os países cobrassem uma tarifa de importação menor, porque assim o produto dos Estados Unidos ficaria mais competitivo, né? E além disso, eles estão gastando mais. Então, de certa forma, é o que eu gostaria de falar nesse debate. Inclusive, foi uma das coisas que me fez querer fazer esse episódio, né? Que é a questão de eu, pelo menos, ter uma visão diferente. Enquanto tá todo mundo mais desesperado, de certa forma, essa medida do Trump eu não considero errada em si. É o que eu falei. A grande questão aqui é a forma como ele fez. Vocês vão perceber isso, vocês já devem perceber na vida, né? Mas tanto na vida quanto na economia, que muitas vezes as coisas o problema não são o que são, mas a forma que se é falado, a forma como se é feito, né? Então, se ele estabelece essas novas medidas, mas já negociando de primeira, não igual ele fez, pausou as tarifas para agora negociar, se ele, desde primeira, já chega para negociar com os países, talvez ele pudesse ter menos poder de barganha, isso é verdade. Mas se ele chega e negocia com os países as tarifas, ninguém veria o menor problema, tá? Não digo que não veria um problema, mas seria algo muito mais tranquilo. A grande questão é da forma como foi feito, tá? Então, de certa forma, eu não critico, nesse aspecto, a medida dele de querer colocar medidas retaliatórias, porque realmente não faz sentido, às vezes, um país taxar a produção dos Estados Unidos em 10, 20, 30% e os Estados Unidos taxar em 2%, em 5%, concorda? É prejudicial para o mercado americano também. Então, de certa forma, essas medidas, eu compreendo, eu não digo que é injusto, mas é o que eu falei, tarifas, todas essas questões são algo muito difícil de você ver e mensurar o impacto. E deveria ser feito um estudo primeiro, antes de colocar essas tarifas, uma negociação, uma conversa entre os países, porque é isso que a gente preza, pelo menos eu acho que deveria haver uma diplomacia entre os países. Se você pensa que deveria haver guerra, tudo bem, mas a minha visão, pelo menos, é que os países deveriam estar sempre negociando, conversando, para a gente poder promover uma integração maior global e, óbvio, o que a gente quer ver é a prosperidade econômica de todos os países e pessoas e a paz, né, que é importante. Então, se isso ocorresse, talvez os impactos negativos seriam menor. Mas voltando agora à questão de Estados Unidos e China. Os Estados Unidos tinham um déficit comercial com a China exportando muito e muito mais para os Estados Unidos, tá? E os valores realmente falam muito e muito, porque são das casas de bilhões e bilhões de dólares. Então, para mim, isso é muito, né? Só que, qual que é a grande questão que eu falei para vocês aqui? Começa uma disputa entre esses países, né? Então, a gente sabe que, para alguns setores específicos, uma empresa americana, por exemplo, não pode negociar com uma chinesa sem uma autorização do governo. São coisas nesse nível, tá? Então, é realmente uma disputa muito ferrenha. Então, tem muitas coisas que a gente até nem sabe,
que ocorrem entre os países, que são de espionagem. Não estou sendo conspiracionista aqui, tá? É só, falo, por exemplo, espionagem industrial, tem muitas reclamações dos americanos, por exemplo, parte da China, de quebra de patente e alienação de propriedade intelectual, todas essas questões são muito impactantes para os Estados Unidos, tá? Que eles reclamam muito em relação à China, por exemplo. Só que, além disso, atualmente a gente tem uma intensa disputa tecnológica, inclusive, entre os países, né? E aqui vem um contexto geopolítico muito interessante, porque, não sei se vocês sabem, mas existe uma ilhazinha ali perto da China, que já foi chamada de China, inclusive, que é Taiwan. E Taiwan é a maior produtora de chips e semicondutores do mundo, responsável por 80% da produção mundial de chips e semicondutores. Aí você fala, Miguel, mas chips, semicondutor, negócio assim, o que impacta? Impacta que a gente está numa corrida tecnológica, né? Então, eu tenho certeza que você já conhece ChatGPT, você já conhece Gemini. Então, a gente tem uma corrida tecnológica intensa que depende desses chips, semicondutores, para justamente construção de computadores, de supercomputadores, armazenamento de dados, que se torna cada vez mais importante. Então, a gente tem essa ilhazinha que fica ali perto da China, que inclusive era, né, a China, teve toda a guerra. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu não sou professor de história, né, mas se vocês quiserem, obviamente, eu posso convidar alguém para falar justamente sobre essa questão China e Taiwan, que é inclusive um dos maiores medos, né, do mundo de forma geral, de uma possível guerra. Mas o que é importante falar sobre isso? A gente tem Taiwan ali produzindo 80% dos chips e semicondutores globais. E a gente está nessa corrida tecnológica. Porque a verdade é uma só, né? Quem ganhar e dominar essa corrida tecnológica, inteligência artificial, vai sair na frente de todos os outros países do mundo. Então a gente tem Taiwan. Só que qual é a grande questão? Taiwan não é parceira, tão parceira comercial da China, obviamente negocia tanto com a China quanto com os Estados Unidos, só que Taiwan fica perto da China, né? Então ali já gera uma incerteza muito grande, tanto para os Estados Unidos quanto para a China, né? A gente sabe que os Estados Unidos dão um suporte ali militar para Taiwan. E qual é a grande questão? Que por enquanto a gente tem os Estados Unidos na liderança, né, dessa tecnologia. Então a gente percebe, por exemplo, tudo isso pelo valor de mercado da Nvidia, né, que supervalorizou nos últimos anos. Só que a grande questão é que a China vem buscando atrás. Então eu até fiz um vídeo no canal falando sobre a DeepSeek, que foi a inteligência artificial chinesa, que nasceu e funciona de forma muito semelhante com o ChatGPT, só que com um custo muito menor, se não me engano, de 5 milhões, foi necessário para funcionar praticamente da mesma forma que o ChatGPT. Então a gente tem toda essa corrida tecnológica. Com as tarifas de importação, é mais difícil porque, por exemplo, os Estados Unidos depende de algumas matérias-primas que vêm da China, como falei, chips e semicondutores vêm de Taiwan, tudo isso pode ser impactado dependendo de uma guerra entre eles. Inclusive foi algo que eu particularmente não entendi, porque os Estados Unidos, na primeira medida do Trump, antes deles pausar as tarifas, de colocar 34% de tarifa de importação sobre Taiwan, sendo que eles são muito dependentes. Então a gente viu o Nvidia em um dia cair mais de 12%, que de certa forma, absurdo, né? É um valor muito grande. Pensando ainda no valor de mercado da empresa, foi mais de $1 trilhão que evaporou em uma hora. Quando eu falo $1 trilhão aqui, pessoal, em valor de mercado. S&P, de forma geral, a gente viu evaporar, assim, mais de $4 trilhões em um dia. É surreal o que aconteceu e é muito interessante justamente poder falar sobre tudo isso. Mas daqui a pouco eu volto na questão de China e Estados Unidos. O que eu gostaria de falar é justamente sobre os impactos disso para o Brasil, porque, como eu falo aqui, provavelmente se você está assistindo isso, você é brasileiro e você quer entender os impactos disso para o Brasil. Para o Brasil, a gente tem um impacto, digamos que ambíguo. Temos alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. A gente depende de algumas importações, né, dos Estados Unidos. A gente sabe que com isso o dólar está se apreciando muito, né? Por quê? Qual que é a grande questão aqui? São duas questões para o Brasil. O Brasil é um país, de certa forma, principalmente exportador. Então, digamos que os exportadores se beneficiam com a subida do dólar. Só que o Brasil não é só exportador, temos outras questões. A gente já tem uma inflação muito pressionada. A gente sabe que muitos dos commodities são dolarizados, que para quem está exportando é bom, mas para o resto da população, de forma geral, é prejudicial. Quais são as duas questões aqui? Tá? A primeira delas, como eu falei, e qual palavra eu falei para vocês decorarem nesse vídeo, é a questão da incerteza. Então, como eu disse, com a incerteza, o que uma capitalista vai fazer? Uma pessoa, de forma geral, o dono de indústria, as indústrias, o que eles vão fazer? Vão segurar o dinheiro, vão guardar o dinheiro. Então, com isso, o que você faz? Se você está num cenário de incerteza,
você vai deixar seu dinheiro em um lugar mais seguro ou num mercado que apresenta maior risco? Obviamente, você vai tirar seu dinheiro desse lugar que apresenta maior risco. Com isso, a gente teve o dólar se apreciando. Por quê? Porque as pessoas estão tirando o capital estrangeiro do Brasil. Porque o Brasil já tem uma série de problemas e questões internas, e além disso, com essa questão internacional, os países também vão, digamos que, retirar seu dinheiro e deixar ali em caixa, guardar consigo, né? Porque é importante, a gente teve a Alemanha, por exemplo, querendo sacar 30% dessa reserva nacional de ouro, que fica nos Estados Unidos, querendo sacar e levar para a Alemanha, né? É bizarro, de certa forma, pensar. Imagina um navio saindo, levando um monte de ouro. Mas por quê? Porque justamente a incerteza faz isso nas pessoas, causa isso, traz esse impacto. Então, esse impacto é prejudicial para o Brasil. Por quê? Porque reduz o investimento direto no país aqui. Então, a gente teve o dólar se valorizando, porque o melhor, e o real se depreciando, né? Porque é o que eu falei, já cansei de falar aqui as questões fiscais do Brasil, impactos políticos, insegurança jurídica, enfim. Só que qual é o ponto positivo para o Brasil? Vocês notaram que eu falei, Estados Unidos colocando essas tarifas de importação, talvez os produtores internos vão parar de consumir de outros países, vai diminuir essas importações. Voltando à questão da China. A China também está com a China ainda assim está com uma tarifa de 145% de importação para produtos americanos. Então pensa que os Estados Unidos exportam muito soja, carne, milho para a China. E a China não podendo comprar, não digo que não pode, tá? Não há uma barreira, ó, você não pode comprar, mas não é mais vantajoso comprar. Se você não pode comprar dos Estados Unidos, qual outro país que produz bastante, né, em grande quantidade, que não está me tarifando? O Brasil. Então o Brasil já tem a China como seu maior parceiro comercial desde os últimos anos, e a tendência é que com isso a China compre cada vez mais produtos vindos do Brasil, tá? Então vai comprar mais soja, vai comprar mais milho, vai comprar mais café, vai comprar mais ferro, né? Então, em tese, a China vai comprar mais do Brasil e com isso o Brasil se beneficia, né? Só que qual que é a grande questão aqui? Como eu falei, isso que eu acho muito interessante da economia, e se você não é apaixonado com a economia, você ainda só não teve contato suficiente. Porque não é preto no branco. Então, beleza, o Brasil está se beneficiando porque está vendendo mais para a China. Então, qual que é a grande questão? A gente já tem o café num preço absurdo agora. Se você está exportando mais, com isso, o que acontece? O mercado interno fica desabastecido, porque se pro produtor ele tem o dólar alto, uma demanda do exterior alta, ele vai querer vender tudo lá para fora. E você, aqui, brasileiro, morando aqui no Brasil, você não vai ter produto para comprar. Então, esse é um dos impactos negativos também nessa questão. Além disso, como eu falei, a questão não é só a importação, por exemplo, dos Estados Unidos para a China. Também temos o contrário. Então, a China, sem conseguir vender para os Estados Unidos, ela tem ali estoques e produtos e a fábrica não vai parar. Qual que é a grande questão aqui? Para onde eles vão mandar esses produtos? Então, vamos ver, talvez, alguns mercados sendo inundados com produtos chineses. Só que entra na questão que eu falei, do dumping, né? Então, imagina, chega aqui no Brasil, é porque eu ia dar o exemplo da BYD, mas aqui no Brasil não temos nenhuma empresa forte de carros elétricos. Mas vamos pensar em carro de forma geral. Chega aqui, a China, inundando de carro de BYD, carro elétrico, e não estamos vendendo para os Estados Unidos porque está tarifando muita gente. E a gente sabe que o mercado consumidor americano é um mercado grande. Mas aqui é só para ilustrar, para vocês entenderem o impacto disso no mundo de forma geral. Se você não consegue mandar para lá, se começa a inundar de carro aqui, você vai, de novo, entrar no que eu falei do dumping, por exemplo. Obviamente, aqui já é um conceito diferente, mas só para exemplificar. E com isso, você vai ter a indústria nacional brasileira sendo prejudicada. Por quê? Porque você vai ter uma inundação de carros estrangeiros com um valor mais baixo, porque se eles têm, por exemplo, um estoque lá muito grande, eles têm que desafogar isso em algum lugar. Então, imagina o que aconteceria. Por isso que é muito louco, como uma medida de um presidente dos Estados Unidos, que obviamente é os Estados Unidos, mas uma medida que digamos que eu falo que é simples, por quê? Porque não foram diversas medidas, tarifas de importação. Uma medida como essa já impacta e causa todos esses impactos em todos os setores da economia global. E para mim, pelo menos, é muito interessante pensar nessas questões, mas óbvio, a gente ainda vai ver muito do que está para acontecer, né? E qual que é outra questão para o Brasil? Como ele vai conseguir se conciliar com os parceiros comerciais dele. Então a gente tem aqui o acordo da Mercosul, por exemplo, que em tese poderia ser
melhor explorado, né? A gente conseguiu atualmente fazer o acordo com o Mercosul, com a União Europeia, né? Mas a gente deve ver o fortalecimento desses acordos atualmente, né? Principalmente entre países próximos ou bem aliados, justamente por conta dessas questões globais de incerteza e insegurança. Talvez a gente veja cada vez mais disso. Só que, como eu falei, nada disso é benéfico para a indústria global, para o comércio internacional, porque a gente teve por anos um comércio se estruturando cada vez mais para ser cada vez mais integrado, ser mais eficiente, ou seja, reduzir custos, produzir mais. E se a gente não tem uma incerteza, a gente começa a ver os países mudando isso, o mundo inteiro é prejudicado. Outro impacto pouco comentado, mas que é muito importante de ser dito, né? Você percebeu, como eu falei, que talvez muitos setores diminuam a produtividade, apresente queda, né, de certa forma, em muitas áreas. Quais os impactos disso para outros setores também? Aqui dentro do Brasil, por exemplo, você tem uma redução da demanda global. É simples, você tem uma redução da demanda global, porque trazer de novo uma ilustração simples, você pode querer comprar um sorvete. Se esse sorvete, digamos, um pote de 2 litros, se esse pote está por 5 litros, você compra. Se ele está por 10, você compra. Por 20, você compra. Se ele está 50, aí você vai falar, pô, qual sorvete que é? É um Ben Jerry's, né? Agora, chegou um pote de sorvete a 100, você pode querer muito ele, mas você não vai comprá-lo. Então, com essas tarifas, você também tem uma redução da demanda. E por que também essa redução da demanda? Imagina que a indústria, de certa forma, também, como ela é muito prejudicada, porque ela é prejudicada de certa forma no insumo, em bens acabados, ela é muito impactada, ela vai demandar menos também por máquinas, que é um setor que às vezes a pessoa não pensa que vai impactar, e porque se você vai, de certa forma, ter uma demanda menor, você vai produzir menos, e você vai demandar menos máquinas, por exemplo. No Brasil, a gente tem a WEG, que é uma das maiores empresas aqui do Brasil, talvez a melhor, não sei se ela atualmente não é maior, mas talvez seja a melhor empresa, tá, aqui do Brasil, que poderia ser impactada, por exemplo, porque se a gente vai ter uma diminuição na produção, ela vai ser impactada negativamente, porque vai estar vendendo menos máquinas, ela produz motores, por exemplo. Ao mesmo tempo, pode ser que seja beneficiada, porque se, por exemplo, as empresas decidem, não, a gente vai construir uma planta, vai construir indústrias aqui nos Estados Unidos, a gente percebe que os mercados vão cada vez se fechando mais, né? Então, a gente percebe a perda desses acordos comerciais, os países negociando entre si, cada um falando, não, vou produzir aqui. De certa forma, as empresas também vão ter que construir mais ou demandar mais máquinas. Obviamente, a gente percebe uma perda de produtividade e eficiência, mas para uma empresa dessa poderia ser benéfico. Então, é o que eu falei. Não tem preto no branco, não tem certo e errado. Pode ser que seja benéfico, pode ser prejudicial, essas questões. É muito de cada setor e do que efetivamente vai acontecer. Porque é isso que é importante dizer, né? É o que eu falei no começo do episódio. A gente está falando sobre isso aqui, pode chegar na semana que vem, ou no momento que você estiver vendo isso, já mudou tudo. Não tem como saber. E essa é uma das grandes questões e preocupações, como eu falei, questão da incerteza. Além disso, a gente pode perceber um cenário de maior dependência entre os países. Então, se, por exemplo, Estados Unidos ficou um pouco mais isolado, ali, Brasil talvez fique mais dependente da China, por exemplo, que é algo prejudicial. Porque, assim como nos investimentos você não quer ficar dependente de alguma coisa, no seu comércio você não quer ficar dependendo de um país. Porque aí qualquer coisa que acontecesse na China, por exemplo, impactaria muito o Brasil. Por isso que esse é um outro risco que tem nessa nova paradigma que talvez aconteça durante a economia global. Além disso, a gente pode presenciar um cenário de inflação, tanto aqui no Brasil quanto global, ainda mais significativo. E a gente está num cenário atual em que muitos países estão sofrendo com isso. Tá? A gente tem muitos países com juros altos, inflação alta, porque atualmente a gente está necessitando de grande produtividade, de maiores rendas, algo novo, digamos. É o que eu falei, a questão do paradigma. Por isso que eu não olho, como eu falei, eu tenho um olhar um pouco diferente, e aqui, você está vendo, você vai ver com a minha visão. Eu não tenho um olhar tão desesperado e preocupado quanto as pessoas veem. Por quê? Porque talvez seja uma mudança que, por mais que eu acho que seja difícil, seja benéfica, pelo menos é algo que faz os países voltarem, pensarem, porque algumas coisas estavam, não digo do jeito errado, tá? Não me entender mal. Mas a gente vê muitos países acomodados. A gente tem a União Europeia, né, que tem uma população muito envelhecida. A União Europeia vai passar por uma crise gigantesca. Ainda está ali equilibrando de certa forma, mas a gente percebe isso, por exemplo, durante as eleições. Então a gente vê partidos de extrema-direita cada vez mais conseguindo força na Europa, né, devido a justamente uma sensação das pessoas de frustração,
elas não conseguem mais fazer o que faziam antes. Lá a gente sabe que como eles têm as questões dos imigrantes, que eles não aceitam muito bem, né? Então a gente percebe que lá há uma sensação de frustração e justamente eles querendo mudar. Só que, qual que é a outra reclamação do Donald Trump? A questão dos Estados Unidos ser e ter que gastar tanto com defesa, porque eles são meio que a segurança da OTAN, por exemplo, que é um acordo comercial não, militar, uma união militar que tem ali entre os países. Os Estados Unidos é disparado o país que mais investe em militarismo, defesa, tecnologia militar e tudo mais, enquanto a Europa investe muito pouco. E com isso a Europa pôde focar em outras questões de sustentabilidade, SG, essas questões. Só que, vamos concordar, né, que não dá para você ficar dependendo de outro país para sua defesa, porque é o que a gente viu. Pode chegar um cara e falar, não quero mais fazer isso. Né? Então a gente vai ver uma movimentação da Europa agora de voltar a investir no setor militar, né, no exército, todos esses setores, justamente em defesa, que é algo, de certa forma, importante. O que eu olho, o que eu falei, não diria com bons olhos, mas que é algo que é fato, que com todas essas movimentações do Donald Trump gerando essa incerteza, pelo menos a gente vai ver muitos países que estavam ali acomodados, de certa forma, terem que se mexer. Então a gente vai ver muito essa movimentação na Europa também, que talvez gere benefícios. É o que eu falei, é muito difícil prever o que vai acontecer nesse momento, mas pelo menos a gente pode ver muitos países se movendo. É o que eu falei. No aspecto econômico, eu acho ruim a questão se, por exemplo, os países começarem a se fechar e reduzir o comércio internacional. No entanto, em outros setores, pode ser, de certa forma, benéfico, eu digo, no sentido dos países começarem a se mexer e procurar novos meios, novos métodos e crescer, né? Isso é importante. E com isso, é o que eu falei, a gente tem uma questão de juros globais, de certa forma, muito elevados, muitos países com juros elevados, inflação, e isso tende a ter uma piora. E isso, obviamente, aí sim é prejudicial, porque inflação é uma das piores coisas que a gente vê, né? Porque a inflação você sente na alma, você sente ali pagando cada vez mais, você consegue comprar menos, né, produtos. Não sei se ficou meio confuso, mas é muito pesado, né, para a pessoa a inflação, porque é algo triste, é algo triste. Você vai lá no mercado, você deve estar percebendo isso aqui no Brasil. O que você comprava ano passado, você já não compra com o valor que você considera, com R$100 hoje no mercado, às vezes você não sai com nada, né? E às vezes tem que trabalhar muito para ganhar R$100. E é difícil, a inflação é difícil, e todas essas medidas podem gerar uma inflação significativa e pesada no bolso e para todos os consumidores, inclusive lá nos Estados Unidos, que era uma das preocupações da população lá com essa nova medida do Donald Trump, né? Tanto que devido a uma puta pressão, ele perceber que talvez devesse fazer uma mudança ali, ele diminuiu e pausou as tarifas por 90 dias. Agora, falando um pouquinho sobre mercado financeiro, vamos lá, que é uma parte muito legal de se falar e obviamente é algo que eu acompanhei muito durante essa última semana. Então, como eu comentei um pouquinho mais cedo no episódio, a gente viu uma oscilação da Bolsa Americana essa semana que, olha, eu diria que foi volatilidade de Bitcoin, de criptomoeda, porque foi muito elevado. Então a gente via a Bolsa subir muito num dia, cair muito no outro. Enfim, vamos lá, vamos para os impactos disso. Como eu falei, eu já expliquei um pouco dos impactos dos investimentos, impactos na cadeia de produção, né? Então, tudo isso impacta muito para as empresas lá dos Estados Unidos. Quando a gente viu o impacto maior. Para as empresas daqui, por exemplo, é meio que de tabela, né? Porque o capital, como eu falei, acaba fugindo daqui, as empresas são impactadas aqui também, vem exportando menos para os Estados Unidos, né? Mas como eu falei, alguns setores daqui do Brasil até se mantiveram estáveis. Qual que é a outra grande questão que eu percebi que eu esqueci de comentar antes, né, de a gente falar propriamente sobre o mercado financeiro, mas é porque vai impactar também. A questão do petróleo, né? Quando estava falando da questão da demanda, o petróleo caiu muito de preço essa semana. Eu não achei que eu veria o petróleo cair tanto sem algum outro motivo, como aumento da produtividade, enfim. E por que isso aconteceu? Se as empresas talvez produzam menos, elas vão precisar de menos combustível, menos energia. Com isso, o preço do petróleo caiu. E isso impactou muito a bolsa daqui, inclusive porque a gente sabe que Petrobras é uma empresa que compõe boa parte do Ibovespa, sendo uma das maiores empresas do Brasil, né? Então a gente viu Petrobras cair muito, ou melhor, oscilou muito, né? Porque caiu muito num dia, depois recuperou, caiu, recuperou, né? A gente viu isso acontecendo com as empresas.
Então vamos lá. Mercado. O que aconteceu no mercado financeiro? Repercutiu todas essas questões, né? E como eu falei, principalmente a questão da insegurança, né? E não só a econômica, como a jurídica que eu falei. Lá eles têm muito essa questão de prezar pelas entidades. Com o Trump passando por cima, né? Isso gerou uma incerteza ainda maior, porque você, enquanto pessoa, beleza, você vai ter uma insegurança ali, só que isso não impacta tanto em você. Agora, se você tem uma empresa, isso impacta diretamente, tanto a insegurança em relação à sua empresa, a questão econômica, quanto jurídica. Porque o que impede, às vezes, de alguma medida que acabe tirando a empresa, impactando muito a empresa, né? Então, essas medidas impactam muito disso. Por quê? Porque lá, é o que eu falei, a questão da propriedade privada, por exemplo, que lá tem muito essa questão de o governo assegura a sua propriedade privada, você tem o direito à propriedade privada, né? Então, só para vocês entenderem, que eu lembrei desse exemplo, para vocês entenderem quanto eles prezam, né, por essa questão das instituições. É algo que eles se orgulham, né? Então, quando você faz algo desse tipo, você aumenta a insegurança também nessa pessoa, que um dos maiores motivos de segurança dela é esse, como eu falei, pessoa insegura, junto dinheiro. Então, isso aconteceu no mercado, as pessoas se desesperando, tentando... Principalmente é importante lembrar que lá a gente tinha um mercado que estava muito esticado, estava muito valorizado. Então, a gente tem, por exemplo, o Warren Buffett, que estava com recorde de caixa, que tinha vendido muitas coisas nos últimos meses, né? Então, tá todo mundo ansioso para saber se ele comprou agora nesse momento, o que ele comprou, né? Porque e tem aquela famosa frase, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Então, essa semana eu tenho certeza que foi canhão, né? Não sei se vocês compraram, eu comprei um pouco mais de bolsa americana, né? Mas porque justamente aproveitar essa queda, porque caiu tudo, caiu realmente, assim, patamares absurdos. Só que com a notícia do Donald Trump pausando as tarifas, nesse dia tudo subiu, como eu falei, uma das maiores altas em um dia na história dos Estados Unidos. Mas é aí que eu levantei o seguinte ponto. Por que desse exagero e oscilação? Porque é o que eu falei, se você está ali inseguro, você não mudou de certa forma o que vai acontecer, apenas pausou por 90 dias. Né? Obviamente que o mercado vai refletindo o que vai acontecendo, né? Então, com essa medida, é difícil que ele volte a fazer o que ele estava fazendo há uma semana atrás, mas mesmo assim há uma incerteza no mercado. Porque o que eu penso? Se o mercado conseguiu subir tanto num dia, quer dizer que tudo que ele caiu no dia anterior talvez não estivesse certo, né? Porque fosse mais apenas o desespero. Só que a gente sabe que, querendo ou não, todos são pessoas, né? Então ninguém vai ser frio e racional e, obviamente, eles vão refletir as suas ações devido às suas emoções também. Por mais que a gente tente, às vezes, ser racional. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Então, imagina uma pessoa que tinha boa parte do capital em bolsa lá nos Estados Unidos, dependesse disso. Realmente, talvez ela possa ter ficado desesperada, vendido tudo, comprado tudo, não sei. Mas acaba que por isso pode ter essas grandes oscilações na bolsa também. Mas o que eu recomendaria para você, enquanto pessoa, é justamente tomar cuidado com os exageros, tá? Tanto para bem quanto para mal, tá? É importante que vocês tomem cuidado, porque senão vocês vão perder dinheiro. E é o que eu falei, por mais que seja algo que eu, de certa forma, critiquei aqui no episódio, né, que é a questão de, no desespero, a pessoa segura o dinheiro, é algo que é totalmente compreensível, que talvez seja melhor se fazer se você não sabe o que está acontecendo. Eu espero que depois desse episódio, obviamente, você tenha entendido tudo o que está acontecendo, mas mesmo assim, se você não sabe o que fazer, é melhor, às vezes, você guardar, esperar e buscar conhecimento, e quando tiver segurança, né, você fazer alguma movimentação. E é importante dizer isso, né? Tenham segurança sobre essas movimentações. Então, por exemplo, se você tinha muito capital alocado no exterior, eu não diria que é um motivo para você ficar preocupado. A grande questão é se você ficar movimentando, você, sei lá, caiu, nossa, deixa eu vender, prejuízo. Agora que subiu, você vai lá, quer comprar de novo? Não, você só perdeu dinheiro, né? Então, tomem cuidado com essas movimentações. Isso é importante de ser dito também. Já agora, aqui no Brasil, né, bolsa também refletiu a volatilidade dos mercados lá de fora. Então, a gente teve, por exemplo, são ações que eu acompanho, que são um pouco mais voláteis devido a serem commodities, dependentes de commodities como Vale, Petrobras, elas também oscilaram muito nessa semana. Então, a gente viu Vale caindo 5%, 6% num dia, assim como Petrobras, depois recuperaram, de forma que elas fecharam a semana meio que no 0 a 0, podemos dizer assim. Então, foi refletindo justamente essa volatilidade
né? A gente teve o minério de ferro tendo seu preço caindo também, o petróleo eu já falei, né? E os outros setores, de forma geral, também foram impactados, justamente porque eu falei. É difícil você saber ao certo como vai ser impactado o mercado, porque são muitos fatores diferentes. E é o que eu falei, não tem como prever, porque você não sabe como cada país vai reagir. Então a gente não sabe, por exemplo, se acabar essa pausa em 90 dias, botar as tarifas, será que algum país vai retaliar, vai colocar uma tarifa nova, e o Trump vai lá e vai colocar outra tarifa em cima? A gente não tem como saber. E esse momento é muito difícil para a gente tentar prever o mercado. Tá? Por isso que é o que eu falei. Sejam consistentes no mercado. Aproveitem que agora está no momento de baixa, né? Obviamente, não estou falando para você sair comprando tudo, né? Tomem cuidado. Mas é isso que eu gostaria de dizer, que tenham calma, pensem bem tudo o que vocês vão fazer, tá? E tentem entender ao máximo, tá? Ler as notícias, porque podemos estar presenciando, quer dizer, o momento já é histórico, tá? Mas podemos estar presenciando uma mudança no cenário global, econômico, inclusive, tá? Isso é importante de ser dito também. Então agora vamos pontuar alguns cenários, né, do que pode acontecer, para você poder se precaver, se preparar e justamente para podermos debater aqui, né? Quais cenários que eu vejo acontecendo agora, tá? No momento que estamos. Então vamos lá. Pontuando o momento que estamos. Temos uma tarifa dos Estados Unidos sobre produtos importados da China de 145%. Temos uma tarifa da China para produtos importados dos Estados Unidos de 125%, algo que inviabiliza, né, o comércio entre os países. E temos uma tarifa de 10% valendo dos Estados Unidos para os outros países, com pausa de 90 dias. Então é esse o cenário que temos agora. Miguel, quais são as próximas preocupações? Eu diria que assim, talvez pelos próximos 90 dias haja poucas movimentações. O que eu espero? Estamos agora ainda no dia 12 de abril. Eu diria que talvez até o final do mês haja alguma movimentação entre os Estados Unidos no sentido de conversarem. Eu não acho que eles vão se estender por tanto tempo nessa de ficar ampliando tarifa, né? Porque não dá. É igual no truco. Um trucou, outro pediu 6, pediu 9, pediu 12. Não tem mais o que você fazer, né? Vai pedir 15, 18? Não dá. Então eu acho que agora estamos num cenário em que talvez demore um pouco, né? Eles vão sentir um pouco desses efeitos, mas que eles vão ter que se encontrar para negociar. De alguma forma ou outra eles vão ter que fazer isso, tá? Ou talvez não façam. Mas aí o mercado inteiro é prejudicado, porque são as duas maiores economias do mundo que estão sendo impactadas, né? Então isso impacta diretamente todo o globo terrestre, tá? Agora, para os outros países, o que eu acho que vai acontecer? A gente teve até o Trump falando, se gabando, que mais de 50 países procuraram ele para negociar. O que eu acho que vai acontecer? Realmente vai haver uma negociação entre muitos países. E o que eu acredito? Que vai haver sim uma tarifa de importação do Trump para os países. Vai ser esses 10%? Não sei. Eu imagino que não vai ser algo fixo, tipo lá, por exemplo, eu tenho uma tarifa de 10% de importação para o Brasil. Eu imagino que não vai ser isso, vai ser para setores estratégicos, tá? E que ele vai fazer isso. Mas é aquela coisa que eu falei no começo do episódio, de ele impor alguma coisa para negociar depois. Então, eu imagino que vai acontecer isso, tá? Mas tudo que eu tô falando aqui pode ser que não aconteça. Pode ser que ele acorde com raiva e aumente as tarifas para todo mundo, saia tarifando, né? É até algo que umas pessoas brincaram comigo, né? Da gente exportar as coisas erradas lá para fora, né? Então a gente tem a questão, né, do Haddad, que o pessoal brinca, zoa, né? E parece que Trump se inspirou e começou a taxar tudo também. Mas brincadeiras à parte, um cenário que eu vejo pelos próximos dias, semanas, de manutenção dessa incerteza. Ele vai ter que conversar com uma Organização Mundial do Comércio, tá? A questão aqui é se ele vai ceder, se ele vai perceber que talvez tenha cometido um erro, ou se ele vai continuar agindo dessa forma. O que eu imagino que vai acontecer, ainda mais com, se ele chegou a pausar as tarifas, ele está cedendo de certa forma, né? Então, por mais que as pessoas interpretem, não, é tática de negociação, não sei, eu interpreto como, de certa forma, não uma rendida, né? Mas ele está cedendo um pouco, né? Para justamente negociar. E o que eu imagino que aconteça, que vai haver essa negociação, como eu falei, né? Mas a gente tem que esperar para ver. As cadeias globais já estão sentindo os impactos disso, também por conta das incertezas. Então eu usei a Apple, tá, pessoal, em muitos dos exemplos, porque teve uma notícia que eu achei muito curiosa, que foi a Apple fritando 5 aviões cheios de iPhone às pressas
para trazer eles para os Estados Unidos sem as tarifas de importação, né? Então, eu achei muito curioso. O que a gente pode ver, por exemplo, com isso, os balanços das empresas muito afetados, justamente por essa pressa, pô, eu vou comprar tudo, né, por conta de... estou com medo das tarifas. A gente teve esses impactos em muitos setores, inclusive, né, que a gente pode perceber um boom, mas de curto prazo. Então, setores que importam, né, matéria-prima, por exemplo, a gente viu alguns setores importando, o que eles importariam, digamos que assim, você vai comprar aço, por exemplo, você vai comprar aço. Você compra 10 toneladas todo mês. Para se precaver, você compra 30 toneladas nesse mês, para não comprar nos próximos 2, para pelo menos você trazer essas 30 toneladas sem a tarifa de importação. A gente está vendo muito isso acontecendo em alguns setores, né, que pode fazer com que o preço suba a curto prazo, então a gente pode perceber o impacto disso nas ações, e às vezes até nos preços mesmo da gente como consumidor final. A gente pode perceber isso em diversos setores e isso pode acabar acontecendo, tá? E a gente vai ter que ver como as indústrias vão se portar, porque tem indústria que falou, eu tô pensando em abrir uma fábrica nos Estados Unidos. Tem outras indústrias que ainda não se pronunciaram. A gente tem que ver o que eles vão decidir, o que eles vão resolver, e tudo isso vai demorar. Não tem, é o que eu falei, não tem como o Trump achar que ele pondo essas tarifas, bom, do nada vai ter indústria nos Estados Unidos, vai surgir emprego. Não tem como, porque leva tempo. Imaginem aí, pessoal, o tempo que vocês levariam para construir uma indústria de alta tecnologia, contratar mão de obra especializada para essa indústria. Pô, é algo que demora. Não é algo que você faz nem em 1, nem em 2 anos. Tá? Então, é o que eu falei. A medida dele não vai gerar o impacto que ele esperava a curto prazo. Né? Então, por isso que eu critiquei a forma como ele fez. Não necessariamente o que ele fez, mas a forma como ele fez. E óbvio que aqui eu também não vou defender o Trump em nenhum momento. Aqui eu estou apenas para explicar para vocês e a gente debater um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, que tomou conta dos noticiários durante todas as últimas semanas. Agora, para o Brasil, é necessário que tomemos muito cuidado. No entanto, é um momento chave, tá, para o Brasil se inserir novamente como um porta-voz entre a mediação, né, geopolítica. É um momento chave para o Brasil transformar essa renda que talvez entre um pouco a mais a curto prazo, transformar isso efetivamente em ganhos para a população. Aqui a gente tem um problema muito grande de investimento em pesquisa, desenvolvimento, deveria aumentar os investimentos nessas áreas, igual eu falei, da disputa e corrida tecnológica. Qual tecnologia temos aqui no Brasil? A gente exporta muito commodities, mas qual grande empresa temos de tecnologia, qual inteligência artificial brasileira a gente viu nos últimos tempos? A gente não consegue competir, tá? Então, o Brasil deveria aproveitar esse momento ele tem que ser bem estratégico para conseguir se inserir em mercados que talvez ele não conseguisse se inserir em outros momentos. Tudo isso é muito importante que o Brasil haja e faça esse momento, porque a gente viu o nosso país perdendo cada vez mais força nos últimos tempos, tá? Ainda mais com as incertezas, tá? Porque é o que eu falei, para você entender muitas das coisas nesse vídeo, o conceito-chave é incerteza. Então, uma forma aqui que talvez nunca tenha te explicado, a questão do Brasil. O Brasil é um país que tem muitas oportunidades, só que a gente tem uma incerteza tão grande porque a gente não sabe quem vai assumir o governo igual. Se vocês forem adivinhar hoje qual político, quem vai ser o presidente, qual partido vai ganhar em 2026 nas eleições, ninguém pode te afirmar que sabe, porque todas as últimas eleições no Brasil foram muito 50-50. Então a gente pode ver uma mudança muito grande. Então o que a gente tem também, que troca o governo, o governador que entra, ou melhor, o presidente que entra, destitui todas as políticas do anterior e vai mudando, então você não tem continuidade. Então quando a gente estava falando da China, a China tem seus planos a cada 5 anos, tem seus planos decenais. Então a China, por exemplo, na questão da tecnologia, ela se programou e está com um plano de ser a referência em inteligência artificial até 2030. A gente não tem um plano desse aqui no Brasil. Então o Brasil preserva essa questão da insegurança. Então se você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai ter um plano efetivo que vai melhorar a situação econômica do Brasil, você não sabe se vai ter um plano de desenvolvimento. Então qual o plano que tem de desenvolvimento atualmente? A gente sabe, a gente não conhece nenhum grande plano para desenvolvimento aqui do Brasil, porque não tem. E com isso o Brasil vai ficando para trás. Por isso que é necessário que a gente consiga transformar toda essa renda que talvez a gente receba mais, e toda a renda que a gente já recebe atualmente, a gente tem que converter, investir em pesquisa, desenvolvimento, melhorar nossas relações de comércio, melhorar as rotas, por exemplo, comerciais,
Porque o Brasil está num setor muito estratégico. A gente é referência aqui na América do Sul, a gente sabe, a gente é o maior país, maior economia aqui na América do Sul. Então o Brasil tem que investir, focar e aproveitar esse momento para realmente se tornar referência. Então, estreitar laços com os outros países da América Latina. Então, imagina o Brasil sendo referência em inteligência artificial, e o Brasil tem maior capacidade. Ele conseguiria ser referência em inteligência artificial, fornecer isso para os países aqui vizinhos. Então, há uma demanda grande por servidores. Imagina o Brasil alocando grandes servidores, recebendo investimentos de grandes empresas. Tudo isso beneficiaria não só o Brasil como país, mas toda a população. E isso é muito importante. Então, é importante que o Brasil aproveite esse momento, embora ele possa ser muito impactado negativamente também. Como eu falei, a gente teve a questão do dólar subindo, a gente sabe que o dólar subindo impacta diretamente a inflação, né? Todas essas questões são muito pesadas aqui para o Brasil, justamente por conta da incerteza. A incerteza fiscal, porque a gente continua gastando mais do que a gente recebe. Tudo isso é prejudicial, tanto para a gente, como pessoa física, quanto para toda a economia, de forma geral. Então, o que eu falei, se for para tirar alguma coisa desse vídeo, não, né? Porque tem gente ouvindo aí no Spotify. Se for para tirar alguma coisa desse episódio, tirem a questão da incerteza. E o quanto a incerteza impacta tudo. Não só na economia, mas no nosso dia a dia. Eu acho que é muito importante que todos pensem nessa questão. Para finalizar o episódio, eu gostaria de pedir para você se inscrever novamente aqui no canal, deixar o seu like, se inscrever aí no Spotify. Me segue no Instagram, mm_negócio, que eu posto muito conteúdo por lá e é por onde vocês conseguem acompanhar um pouco mais do meu dia a dia e muitas das coisas que a gente faz, alguns conteúdos. Me acompanha por lá, porque dá muito trabalho fazer um vídeo desse, um episódio desse, ainda mais sozinho, tá? Eu fiz sozinho justamente para poder testar o estúdio, tudo mais, falar um pouquinho sobre essa questão, tá? Mas é algo desafiador, demanda muito tempo de leitura, estudos. Não sei se eu consegui trazer da melhor forma para vocês aqui. No entanto, podem sair cientes que eu dei o meu melhor, tá? A gente vai buscando melhorar, evoluir. E deixe ou nos comentários, ou me mandem lá no Instagram quem vocês querem ver aqui no podcast. Mandem sugestões de convidados que eu vou trazer aqui para vocês. Temas, assuntos que vocês querem ver também. É muito importante para que o MM Podcast reflita o interesse dos meus telespectadores, tá? No mais, esse foi o podcast de hoje, né? Tão acostumado a falar vídeo. Eu agradeço muito a sua presença se você assistiu até aqui. Eu espero que tenha ficado claro qualquer questão sobre Donald Trump, tarifaço, China. Se não ficou claro ou tiver qualquer dúvida, me chame no Instagram que a gente converse e bate um papo por lá, tá? MM Negócio, só para vocês lembrarem, tá? Entrando aqui também, caso você esteja assistindo no YouTube, tá? Mas muito obrigado e até o próximo episódio do MM Podcast.